3 décadas diferentes foram reunidas pelos designers da Adidas para que nascesse uma das novidades mais interessantes que a marca apresentou nos últimos tempos. Você vai conhecer a partir de agora esse cara aqui, que se chama... Fia de Krasit. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal do ZickersBR aqui no YouTube. Para quem ainda não nos conhece, prazerzaço, eu sou o Gerson. Eu sou o Douglas. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre esse lançamento da Adidas que está aqui sobre a mesa, mas não sem antes pedir para você curtir o vídeo se ainda não curtiu, ativar as notificações se ainda não ativou para poder assistir o vídeo na moralzinha, sem se preocupar com nada. E essa caixa aqui, ó, a gente tem uma parada guardada que é o primeiro tênis da Adidas Originals com o solado 4D que não foi emprestado da divisão de performance da marca. Então, se você se interessou, segura a onda aí que a gente vai abrir a caixa e já voltamos. Foi pegando elementos dos fit e wear da década de 1990 e de tênis de corrida com um visual mais agressivo e super respiráveis que rolaram ali no começo dos anos 2000 que começou a ser desenhado o Adidas 4D Cush, que foi renomeado depois para 4D Crazed. Em alemão, só o Gerson pode falar. Por de Krasit. Esses pedaços das duas décadas foram misturados e no momento atual que a Adidas vive, um belo toque de tecnologia foi adicionado aí nessa equação para que a gente pudesse deixar o projeto um pouquinho misturado com a contemporaneidade também, né? Na parte de trás do solado, cheio de formas orgânicas, é uma boa dose desse 4D, né? Que surge com proporções bem generosas e ajuda a dar ainda mais personalidade para esse novo modelo. Segundo o Miguel Silva, que é um designer da Adidas que já foi citado em vários vídeos aqui do canal, uma vez que ele tem participado da concepção de muitos tênis que a gente apresenta por aqui, o desenvolvimento desse projeto aqui foi bastante desafiador, com pelo menos umas 20 versões finais indo e voltando até que fossem de fato finalizadas como deveriam. Praticamente tudo que é mostrado como referência para um projeto tem a sua influência bem nítida nas linhas do cabedal e do solado do 4D Crazed, que acaba se mostrando um tênis super robusto, tecnológico e esperamos que bem confortável também. Mas antes de eu falar se ele é confortável ou não, de você falar se ele é confortável ou não, o Douglas pode falar se ele é confortável ou não. Muito confortável, usei bastante aí nos últimos dias, inclusive fui votar com ele, foi o tênis do segundo turno. Tênis histórico. Bom, por enquanto, e é confortável, é isso que importa. É verdade. Parece que só essa colorway chegou aqui no Brasil, mas já tem imagem de pelo menos mais 3 outras cores que estão rolando mundo afora aí, que dependendo das estratégias da marca alemã, podem ou não desembarcar aqui na terra de Santa Cruz, né? Mas esse aqui em específico a gente vai poder mostrar para vocês agora com mais detalhes. Bom, a primeira vez que eu olhei esse tênis, é inevitável a lembrança dos Climacool, né? Ali do final dos anos 90, começo dos anos 2000, que trazia muito desses arcabouços externos com uns meshes bem espaçados para deixar o seu pé, como o próprio nome já sugere, bem confortável termicamente, bem respirável. Então isso aqui, de cara, assim, lembra muito dos Climacool. Tênis que eu gostava bastante e não tive nenhum, na verdade eu ganhei um e acabei trocando porque ele era azul marinho, eu tinha dificuldade de tênis azul marinho e eu queria na época os Adidas Hellbender, então eu acabei trocando o Climacool por um Hellbender, o primeiro Hellbender que tinha, então eu acabei nunca tendo um Climacool, o tempo passou e aí eu acabei sem ter mesmo, mas como já falou no vídeo, tem algumas coisas, principalmente nos formatos aqui mais orgânicos da entressola, né? Que lembra bastante os Fitwear, né? O tênis que tinha aqueles bonequinhos do pé. E aí, essa parte bem generosa, bem fofona aqui de trás do calcanhar, que traz a tecnologia 4D e faz essa junção aí de todas essas décadas que a Adidas já trabalhou. Tênis foda, né? Muito. Eu acho bem legal essa coisa de, não vamos dizer a popularização, mas a forma com que uma tecnologia que é de ponta do calçado de corrida, aos pouquinhos vai aparecendo, né? Muitas vezes assim mesmo, tipo, quando aparece um solado, aí é a sola inteira daquilo, depois usa foi mais ou menos o que aconteceu, por exemplo, com o Boost, que apareceu em tênis de corrida, e algum tempo depois, a Adidas fez um tênis de skate, que era o 3ST, o 4 tinha um pouquinho de boost na sola, não era a sola toda como o tênis de corrida, mas tinha o boost, e é mais ou menos o que está acontecendo aqui com esse 4D, que tem uma parte do solado aí com essa tecnologia 4D. E você falou da cor, que por enquanto só tem essa, achei interessante que tem um 4D forward,
que é uma paleta de cores muito parecida com essa aqui. Até misturei os tênis lá em casa outro dia e quase que confundi um com o outro, porque eles são, apesar de totalmente diferentes, muito parecidos. E não tem como não remeter ao Air Max 95, na hora que a gente vê esses tons de cinza aqui com esse fluorescente, que de cara assim a gente acaba já lembrando, mas até a forma que tem aqui o 4D Crazy escrito lembra bastante do Climacool, né? Ele repete aqui atrás. Bom, por dentro ele tem é uma espécie de acetinado no material. Ele tem até uns podzinhos de espuma aqui para poder deixar o seu pé um pouquinho mais confortável. Só que a costura vem até aqui, o que seria essa segunda listra que você está vendo aqui por fora. Depois ele já não tem mais esse acabamento. E aí traz esse tecidinho acetinado que vai até o fim. O que eu acho que deve deixar uma respiração com uma vazão um pouquinho menor do que seriam os primeiros Climacool, que eram com mesh bem espaçadão. Eu tô aqui apertando a sola enquanto o Douglas fala. Ela parece ser bem fofinha, a parte que não é 4D. Esse 4D é bem robustão, mas ele é bem maleável mesmo. Só que tem uma característica, esse tênis aqui ele não tem barra torsion, pelo menos não tá escrito, e ele tem uma resistência à torção bem alta, assim. Não é um tênis de sola mole, sola boba, assim, sabe? É um tênis que é bem estruturado. E aí, essa pontinha aqui é bem legal também, porque ela foge um pouquinho do convencional, né, dos tênis de corrida que a gente tá acostumado, por exemplo. Ela segue essas formas mais orgânicas. Tem uma outra parte aqui que parece ter um aerofóliozinho de porta-mala de alguns carros. E ele sai ganhando várias formas assim mesmo. Então, o mesh é meio pra cima aqui nessa região que fica em cima dos seus dedos. Aí olhando por cima essa parte lateral aqui, ó, porcamente comparando, lembra um pouquinho o Easy 500, né? Esses ressaltos que tem, alguns calombinhos em alguns painéis. E ele fica muito misturando mesmo, esses painéis termofusionados, os meshes, essa parte que é mais um arcabouço meio plástico mesmo, assim. E a palmilha, né? A palmilha traz uns desenhos muito legais, assim. Bem que essa parada de ser orgânico, mas ser mais arredondado, mais fluido, né? Gosto muito, principalmente dessas duas janelinhas aqui, ó, que tem na língua e exatamente igual no calcanhar, mesmo tamanho, mesmo material. Tem um trifoil muito pequenininho ali, um micro trifoil. Acho que se eu fosse apontar alguma coisa que talvez eu mudaria, talvez eu perderia um pouco mais de tempo para batizar ele. Eu não acho tão legal um tênis chamar Crazed. Tudo bem que tem o K para ficar um pouquinho diferente, mas eu acho que é um tênis que tão legal, com tanta história, talvez merecia um nome um pouquinho mais pensado. Mas o nome original, Kush, te agrada mais? Kush me agrada mais do que Crazed, mas aí é justamente uma coisa pessoal mesmo. Eu não acho legal o tênis chamar enlouquecido, loucão, muito doido. O que eu acho foda é que, tipo, o Kush deve trazer alguma referência aí ao Cushion, né, que a Adidas usava como sistema de amortecimento, e o Crazed me lembra os Crazy da linha do Kobe. Então esse tênis tá muito mais pro Cushion do que pro Crazy, né? Então, tipo, se fosse buscar referências aí, inspirações e linhagens, também acho que seria estranho. É que eu acho o nome meio foda de falar, né? Mas o 4D Forward também é difícil de falar. Também é difícil de falar. Enfim, pensando no global, a Adidas tá fazendo aí o que ela bem entende e foda-se você pra falar o nome dela. Mas o fato é que tem às vezes ganha apelido, né? Então, sei lá, se a galera vai apelidar esse tênis de alguma coisa aqui. E tem gente que fala até alemão, cara. É verdade. O 4D Popozudo, o 4D da traseirona, o 4D, sei lá como que a galera vai chamar isso aqui. Mas o fato é que esse tênis é bem foda e cada par dele custa R$ 1.299,99. Os famosos, como dirá meu amigo Felipe, R$550. É isso. R$ 1.300. Então, se você quiser garantir o seu par aí, corre lá na adidas.com.br e garanta aí por R$ 1.300 um par dessa novidade, certo? Certo? Eu vou até olhar essas outras cores aí que estão disponíveis fora do Brasil, porque eu fiquei curioso mesmo de ver esse tênis de outra cor e eu até agora só vi esse. Então agora eu fiquei sabendo que já existem outras cores, eu vou dar uma procurada. É isso, ficaremos por aqui, não sem antes agradecer a sua atenção até aqui sem pular. Se ainda não curtiu o vídeo, curta. Se ainda não se assinou no canal, assine. Se ainda não ativou as notificações, ative. Beba água, arrume sua postura e respeite quem merece ser respeitado. Valeu. Beijo, até. tchau. Tchau.